Como que uma única rua em São Paulo conseguiu se tornar o endereço comercial que mais valorizou no mundo? Por que o metro quadrado da Oscar Freire explodiu 65% em apenas um ano, enquanto o resto do planeta cresceu só 4%? E o mais surpreendente, por que essa rua se transformou num território onde marcas literalmente disputam espaço, mesmo pagando alguns dos aluguéis mais altos do Brasil? Esse fenômeno não surgiu do nada. Ele revela algo muito mais profundo sobre como cidades funcionam, como o varejo se organiza e como o território cria valor econômico real. Hoje você vai entender o que tem por trás do sucesso dessa rua e o que isso representa para o presente e futuro das cidades brasileiras. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos aqui da Space Hunters. Agora sim, vamos para o vídeo. A Oscar Freire conquistou um título impressionante. Ela foi a rua comercial que mais se valorizou no mundo em 2025. O aluguel subiu 65% em um único ano, o maior salto registrado globalmente. O metro quadrado anual ali já passou dos R$7.000, sendo o metro quadrado mais caro do país, e também não existe nenhuma outra rua igual a essa no país, com esse nível de valorização. Mas a pergunta central é, por que essa rua e não outra? O que a Oscar Freire tem que nenhuma outra rua no país conseguiu replicar? A gente vai te apontar aqui nesse vídeo 9 fatores que ajudam a explicar o porquê dessa rua ser o metro quadrado que mais valorizou em 2025. Primeiro fator, histórico, evolução e manutenção do perfil dos jardins. A Oscar Freire se valoriza há décadas e está dentro de um dos bairros mais nobres e planejados de São Paulo, os Jardins, formado como bairro de elite desde o século XX. A região nasceu planejada pela City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company, a famosa companhia inglesa dos jardins, com ruas arborizadas, baixa densidade e lotes amplos, desde cedo posicionada como bairro nobre. Isso criou um prestígio e renda que atravessou gerações. Nos anos 50 a 70, os jardins se consolidaram como lugar de moradia das classes mais altas, formadores de opinião, diplomatas, executivos e famílias tradicionais paulistanas. Ou seja, concentrou a elite econômica e também cultural. Essa concentração atraiu um comércio diferenciado e criou um círculo de valorização. Além disso, teve um efeito pioneiro do varejo de luxo a partir dos anos 80 e 90, sendo uma das principais ruas brasileiras a receber boutique internacional, marcas nacionais premium, joalherias e até restaurantes de alta gastronomia. O endereço então virou símbolo do lifestyle paulistano de elite, reforçando o valor imobiliário e a marca cultural presente até na música, mídia, novelas, revista caras, guia de lojas e roteiro turístico de luxo como um todo. Após os anos 2000, houve na região da Oscar Freire uma entrada massiva de dermatologistas, cirurgiões plásticos, clínicas, boutique, consultórios, criando uma demanda inelástica por espaços e elevando os preços. Na década seguinte, a chegada de novas flagships que usavam a rua como vitrine de posicionamento de marca ampliou ainda mais o teto de aluguel. Tudo isso ocorreu em um contexto em que a rua manteve uma rara estabilidade territorial, preservando o prestígio enquanto outros eixos nobres da cidade se degradavam, o que reforçou a atratividade dela e acelerou a valorização daquele local. Segundo fator, a força do cluster e o prestígio simbólico. A Oscar Freire, principalmente entre a Avenida Rebouças e a Alameda Casabranca, funciona como a Madison Avenue paulistana, um corredor curto, curado e concentrador de marcas de alto padrão, ao mesmo tempo em que oferece um nível de visibilidade simbólica semelhante ao da Quinta Avenida, onde a vitrine vale tanto quanto a venda. Marcas se posicionam ali não apenas pelo fluxo, mas pelo que significa estar naquele endereço, sinalização de status, pertencimento ao circuito global de luxo e associação direta com o lifestyle dos jardins. Essa combinação de cluster premium mais visibilidade estratégica gera escassez territorial e reforça continuamente o valor do metro quadrado. É ali, ou seja, onde marcas não buscam apenas vender, elas buscam ser vistas, ser associadas ao território, porque o território, nesse caso, é parte da marca. Quando marcas como Louis Vuitton, Animale, Gucci, Shoulder, Reserva, Schutz, Vivara e até Chili Beans, Renner, Havaianas, Authentic Fit se agrupam, umas mais de luxo, outras menos, mas tudo nesse local, elas criam um efeito de clusterização muito poderoso. Uma fortalece a outra e todas reforçam o prestígio da rua. E quanto maior o prestígio do cluster, mais caro fica estar nele. É a lógica dos grandes destinos comerciais globais. Terceiro fator, a função urbana da Oscar Freire.
Existe um ponto ainda mais importante. A Oscar Freire cumpre uma função urbana específica dentro de São Paulo. Ela conecta bairros de altíssimo padrão, serve como eixo de circulação para moradores com altíssimo poder de compra e funciona como área de convivência, lazer e passeio. Ou seja, ela não depende apenas do varejo para sobreviver. O varejo existe ali porque o território já era forte antes. Ruas que cumprem funções urbanas essenciais e não só comerciais tendem a ter muito mais resiliência e muito mais valor. Quarto fator, centralidade e acessibilidade. A Oscar Freire está numa das regiões mais centrais de São Paulo. É fácil de chegar de metrô, fácil de chegar de carro, fácil de chegar caminhando de vários bairros nobres ao redor. Isso é fundamental. Ruas caras são ruas acessíveis. Sem acesso, o fluxo qualificado não aparece. No caso da Oscar Freire, ela junta 3 elementos raros no Brasil: centralidade, conectividade e proximidade com bairros densos e ricos. Quinto fator, o conceito de densidade rica. É aqui que entra um ponto crucial. A Oscar Freire está inserida em uma região que combina duas coisas muito difíceis de encontrar juntas no Brasil: alta densidade e alta renda. Isso é o que chamamos de densidade rica. Quanto mais pessoas com alta capacidade de consumo vivem, trabalham e circulam em um mesmo território, mais valioso esse território se torna. E São Paulo quase não tem áreas assim, mas os jardins são uma delas. Essa densidade rica que sustenta a Oscar Freire. Uma rua sozinha não cria valor, mas um território com densidade rica cria. Sexto fator, a verdade incômoda. Não existe outra Oscar Freire no Brasil. Ok, Arthur, mas tem outros bairros com densidade rica no Brasil. Ok, mas praticamente não existe outra rua de densidade rica e que seja um cluster tão repleto de opções de lojas no país, principalmente para esse público. A Oscar Freire, ela virou um monopólio desse tipo de experiência urbana. Ela é a única rua brasileira que reúne flagships de marcas nacionais e internacionais e um cluster comercial sólido, reconhecido e desejado. Se você comparar com Vila Nova Conceição e Itaim, por exemplo, regiões mais elitizadas na capital paulista, a Rua João Cachoeira, que também concentra diversos comércios e serviços e está imersa nesses bairros, não chega nem perto do que a Oscar Freire é. O Brasil simplesmente não conseguiu formar um segundo polo equivalente em uma rua. Nem mesmo na zona sul do Rio de Janeiro, maior contínuo urbano de alta densidade do Brasil fora de favelas, com áreas extremamente elitizadas como Alto Leblon, foi possível existir esse tipo de padrão de uma rua que concentre tanto essa junção de lojas de elite como a Oscar Freire concentra. E quando existe só um território capaz de entregar uma experiência premium, ele inevitavelmente se valoriza. Sétimo fator, a bolha Jardins em meio à insegurança e inflação. Enquanto a violência só cresce no país, a região atua quase como uma bolha em meio a isso. O elemento essencial é a sensação de segurança. Os jardins possuem mais movimento, mais controle, mais vida na rua, e quanto mais pessoas circulam, menor é a sensação de risco. Segurança aparente é um ativo econômico. Isso se traduz diretamente em permanência, e permanência significa consumo. Além disso, a inflação também está crescendo no país, afetando principalmente o varejo. No entanto, por mais que isso aumente o preço do aluguel e os custos de operação como um todo, as marcas ainda querem pagar mais para estar na Oscar Freire, até mesmo pelo valor que o público na região desembolsa, ou mesmo por todos os fatores anteriores que a gente comentou aqui, que colaboram com o retorno sobre o investimento ali. No entanto, mesmo com todos esses fatores, tem um que é ainda mais relevante. Oitavo fator, escassez extrema. Poucas quadras valem ouro. Existe ainda um fator decisivo. A oferta de espaços de lojas diminuiu. Ao longo dos anos, no Brasil e em São Paulo, muitos imóveis comerciais foram substituídos por prédios residenciais e esses seguindo regramentos de planos diretores que afastavam os prédios das calçadas e retirava a fachada ativa, ou seja, espaços para as lojas na parte da frente do térreo. E as partes novas das cidades brasileiras seguem essa mesma lógica com cada vez menos vida na calçada, o que aumenta a necessidade dos negócios estarem em regiões menos rarefeitas, que são justamente as áreas onde se podia aproveitar mais o terreno e adensar mais, e diminui a oferta de novas opções de ruas que repliquem a lógica das áreas construídas décadas atrás, antes de tantos regramentos. Com isso, os pontos bons, principalmente onde tem todas as combinações que a gente comentou aqui, eles já ficam ocupados, ao mesmo tempo que não se ofertam novos. E disso que vem a escassez. Não é a rua inteira que tem valor alto, são apenas alguns trechos muito específicos e extremamente limitados, principalmente entre a
Avenida Rebouças e a Alameda Casa Branca. Pouca oferta, muita demanda, marcas brigando por espaço, e se não bastasse tudo isso, vários imóveis pertencem a famílias tradicionais que não liquefazem o patrimônio, mantendo preços altos e evitando degradação comercial. Isso tudo cria algo que chamamos de inflação de visibilidade. Não é só o metro quadrado que fica caro, é o direito de existir naquele território. Nono e último fator, a Oscar Freire está em São Paulo. É fato que Ponto Bom está sempre alugado. Tenta alocar um espaço para uma loja ou restaurante em Balneário Camboriú, por exemplo. Uma região altamente densa, ótima para a vida na calçada, mas com praticamente apenas 3 avenidas com espaço ideal para lojas, a Atlântica, a Brasil e a Terceira. É praticamente impossível achar um ponto bom disponível, no entanto, Balneário não é São Paulo. São Paulo é a maior metrópole econômica do Hemisfério Sul, a maior cidade das Américas e um dos principais mercados consumidores do mundo. A cidade concentra renda, marcas globais, turismo de negócios e um ecossistema cultural e criativo que exige endereços de prestígio para afirmar posicionamento. Nesse contexto, a rua funciona como uma vitrine simbólica de uma cidade com escala global, algo que nenhuma outra capital brasileira oferece no mesmo nível, permitindo então que a Oscar Freire alcance patamares internacionais de relevância e valor imobiliário. Mas e o Brasil no ranking global? Em relação às Américas, o país aparece com força. Faria Lima, por exemplo, registrou uma alta de 43% e alcançou a 25ª posição, enquanto Ipanema, no Rio, colocou 2 ruas entre os 30 endereços comerciais mais valorizados. Mesmo assim, ainda está muito distante do topo global. Para comparar, a New Bond Street, em Londres, o metro quadrado chega a impressionantes R$127 mil por ano. Enquanto isso, na Oscar Freire, o valor anual fica em torno de R$7 mil. Uma diferença que mostra o quanto cidades como Londres jogam em outra liga de preços. O que impressiona na Oscar Freire não é então o preço absoluto, é a velocidade da transformação, sendo de fato a rua que mais valorizou no mundo todo em 2025. Mas em resumo, o que a Oscar Freire ensina sobre as cidades? A grande lição aqui é que a Oscar Freire ela não é um caso isolado, ela é resultado de um território que reúne os elementos que fazem a cidade funcionar bem: centralidade, vias e quadras conectadas, potencial de consumo, densidade, seguranças, misturas de uso, vida na rua, acessibilidade e um cluster comercial forte. Onde esses elementos convivem, o valor urbano cresce. Onde eles se perdem, o território entra em declínio, como vemos em tantos centros urbanos brasileiros. A Oscar Freire não se valorizou por acaso. Ela se valorizou porque tudo ao redor dela funciona como um ecossistema, e isso que deveria nos fazer refletir sobre o que falta em tantas outras ruas brasileiras e sobre o que acontece quando um território é pensado para gerar vida e não apenas para cumprir regras. Se você quer aprofundar essa visão, junto com a Space Hunters, entendendo como territórios criam valor e como antecipar tendências urbanas, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o teu like nesse vídeo. Obrigado por assistir ele e até o próximo.